gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. Nós tivemos uns dias de calor aí, né? Tá mais quente e tal, mas segundo a meteorologia, nós agora de hoje para amanhã, nós vamos começar a experimentar dias mais frios, principalmente em Belo Horizonte. No interior sempre mais frio de manhã, à noite, né? E hoje o nosso entrevistado novamente é o jornalista J.D. Vital, imortal da Academia Mineira de Letras, integrante do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Esse seminarista, ele é especializado também em assuntos papais, né? Em coisas da igreja. Temos muito o que conversar com ele a respeito nesta quarta-feira, né, Vital? Bom dia. Bom dia, Cê. Eu não sou especializado, eu sou um curioso, mas gosto desse assunto. Mas, né? aliás, você pode ser um curioso, mas virou um especializado, porque, pelo menos que eu conheço em Minas Gerais, é o único, eu posso dizer, vaticanista. Mas esses bispos, esses padres mineiros, que são muito politiqueiros, eles entendem muito de sucessão papal. Né? E agora, com essa nova fase do papado, do Papa Francisco, há uma discussão geral no mundo inteiro, e provavelmente muito aqui em Minas Gerais, sobre quem será o sucessor do Papa Francisco. Você tem ideia? Não tenho a mínima ideia. Aliás, nunca tive, né? Pois é. O Papa Francisco, ele acabou de nomear 21 novos cardeais, ou seja, ele está escolhendo os seus sucessores. Teve algum brasileiro nesse? Nenhum brasileiro. Não? Desses 21, nenhum brasileiro, mas 3 argentinos. 3 argentinos, 3 argentinos, né? E um dos argentinos, ele não vota. É um padre, ele tem 93 anos de idade, e, como você sabe, para ser membro do colégio cardinalício, você pode ter qualquer idade, mas para votar, com direito a voto, você tem que ser menor de 80. É mesmo, menor de 80. A igreja, nesse ponto, ela é exemplar. Ela funciona com uma normalidade, não é? Que nem o almanaque do Exército. No Exército tem a expulsória, não é isso mesmo? É verdade. Não foi nomeado general na época. Não saiu de coronel? Se não foi nomeado, ele tem que sair. Tem que sair, né? Na igreja é o seguinte, quando o bispo ou arcebispo completa 75 anos de idade, ele tem que apresentar o seu pedido de renúncia ao Papa. Com o cardeal, quando ele completa 80 anos, ele está automaticamente fora da corrida papabile. Sei. Dizem que Dom Serafim, né? Ele foi surpreendido pela renúncia do Papa Bento XVI. Então, por essas cargas d'água da história, ele tinha acabado de completar 80 anos. Logo, não pôde escolher. Ele não pôde entrar no conclave. Ele foi para Roma, participou, porque tem umas reuniões preparatórias, que os cardeais se conhecem. Eu ouvi dizer que hoje nós estamos com 136 cardeais menores de idade. Diz que ninguém conhece ninguém. Apenas aqueles mais, vamos dizer assim, mais traquejados conhecem 1/3 desses cardeais. Pois é, uma coisa interessante, Vital, é que nós tivemos durante muitos anos a tradição dos papas italianos, né? Essa coisa foi quebrada com João Paulo II, que era polonês, né? E depois veio um alemão, e agora um argentino, né? Pois é. Isso até contraria um pouco aquela história romana, né? Os romanos são piadistas, mas eles têm 2000 anos de janela e têm um senso de humor muito grande. Eles dizem o seguinte: depois de um papa gordo, vem um papa magro. Depois de um papa baixo, vem um papa alto. E assim seria também, né? Depois de um papa estrangeiro, normalmente teria que vir um italiano novamente. É verdade. Hoje a pergunta é o seguinte:
depois de um Papa progressista como o Papa Francisco, será que nós vamos ter um Papa progressista novamente ou vamos ter um Papa mais conservador? Até porque, não é dizer que a igreja é conservadora, não, mas os dogmas da igreja são conservadores, não é verdade, né? Não, é? São, mas a característica do Papa Francisco é a opção, né, já defendida, inclusive, pela igreja, né, a opção pelos pobres. E no caso dele, ele fala mais claro, opção pelas periferias. Então, você tem uma ideia, hoje, sempre grandes capitais no mundo tiveram príncipes da igreja. Vou citar algumas. Milão. Eu morei em Milão. Milão, você conhece Milão? Conheço. Ah, que maravilha, aquele Duomo, a catedral. Quer dizer, ali sempre teve um cardeal, que é o príncipe da igreja. Um deles foi o Paulo VI. Paulo VI foi lá. Foi bispo lá. Padre, bispo e tal. Né, ele foi feito cardeal depois. Mas Milão hoje não tem um cardeal. Tá entendendo? Paris sempre foi sede de cardeais. Não tem. Los Angeles não tem. É isso mesmo? Veneza, de onde saiu o Papa João Paulo I, chamado Papa Sorriso. Né? Papa Sorriso. Não é? Governou pouco tempo. Morreu, um mês de papado, nesse mesmo. Não deu para esquentar a cadeira. Então é o seguinte, essas sedes, essas grandes dioceses do mundo, Milão é a maior arquidiocese da Europa. E você vê, eles estão comendo. Eu tive lendo um artigo de um jornal italiano dizendo que Milão hoje enfrenta dificuldades para obter seminaristas. Eles tinham 120 e tantos seminaristas maiores, esse número caiu para metade. Então, você vê, o Papa vai procurar novos príncipes da igreja na periferia. Onde? Na África, na Ásia. Né? Ele nomeou, não nessa turma agora, mas no ano passado, ele nomeou o mais jovem cardeal, né, da atualidade, que era um bispo chamado Giorgio Marengo. Ele tinha 48 anos, agora está com 49 anos. É bom a gente ficar de olho nele. É verdade. Porque é um papa da fronteira da igreja missionária, um papa lá na Mongólia, está longe de Paris, longe de Nova York, longe de tudo. Quer dizer, um papa com espírito de periferia. E agora, o Papa Francisco nomeou, nessa turma aí dos 21, 2 africanos. Aliás, 3 africanos, 2 brancos e 1 negro. O branco é o arcebispo de Joanesburgo, da África do Sul. O negro, um é da Tanzânia e o outro é do Sudão. Isso é periferia. Periferia do mundo, né? Periferia do mundo, é isso mesmo. Aliás, Francisco, quando ele apareceu na janela, lá no balcão pontifício, logo depois de ser eleito Papa, ele falou, eu venho do fim do mundo. Você lembra? Lembro. Pois é. E, de qualquer forma, foi quase um prenúncio do seu pontificado. Aliás, uma coisa que eu quero perguntar a você, não sei se você, por opinião, eu não sei o que você pensa, mas você vai responder depois do intervalo. Eu gostaria de perguntar a você o seguinte, por que o Papa Francisco, como todos os papas que voltam na sua cidade, ele não voltou na Argentina até hoje? Mas daqui a pouco, logo depois dos comerciais, a gente fala sobre isso. Vai... Voltamos aqui pela TV Horizonte. Daqui a pouco, 12h30, você acompanha as principais notícias do dia no jornal Horizonte Notícias. Hoje, a equipe do jornalismo vai levar ao ar uma matéria sobre venda casada. Sabe quando você compra um eletrodoméstico, por exemplo, e querem que você leve o seguro embutido? Cuidado com isso. Isso é venda casada. Outro assunto que será abordado é sobre o perfil da população brasileira que está envelhecendo mais e, naturalmente, morando cada vez mais sozinhos, né?
Fique ligado aqui no jornal Horizonte Notícias daqui a pouco, 12h30, né? Venda Casada me lembrou aqui uma figura aqui de Minas Gerais, chamado Luiz Otávio Poças Gonçalves. Ele tinha aqui uma empresa que chamava Refrigerantes Minas Gerais, que era engarrafadora da Coca-Cola. Mas ele sofria uma pressão muito grande com a Antártica naquela época, que para você comprar cerveja, você tinha que comprar o Guaraná Antártica. A Antártica exigia que você, meu pai foi comerciante, eu lembro disso, exigia que você comprasse Fogo Paulista, Duchen Extra, Muchen Extra, cervejas que eram produzidas em Ribeirão Preto, você era obrigado a comprar, né? Depois, com a Ambev, a coisa ficou pior. Então, o Luiz Otávio Poços Gonçalves falou assim, eu vou fazer uma fábrica de cerveja, né? Vou engarrafar cerveja também, porque aí eu vou vender cerveja e vou vender Coca-Cola e os outros refrigerantes, Guarapã, Queromate, etc. E foi procurar o homem da FENSA, né, lá nos Estados Unidos, para ele entrar com ele na sociedade, e o cara deu ele $1, falou assim, pô, aqui $1 para te ajudar. E ele sozinho fez a Kaiser, né, que foi instalada na cidade de Divinópolis, né, e foi uma grande cerveja, a Kaiser e tal, e foi assim que surgiu a Kaiser, né, por quê? Porque tinha a venda casada da Ambev, né, então ele queria ter uma cerveja também para ancorar a venda da Coca-Cola, né. Hoje ele já engarrafou água de coco, agora está engarrafando uma coisa mais interessante, caldo de cana. Sempre um engarrafador de produtos interessantes, né? Mas nós estamos aqui com o Vital. Vital, deixei uma pergunta no ar aí a respeito do Papa, porque o Papa Francisco, sendo argentino, nunca mais voltou na Argentina? Essa é a grande pergunta, viu? Uma curiosidade geral. Recentemente, no entanto, o Papa teria confidenciado lá em Roma que ele estava meio chateado com alguns políticos argentinos. Inclusive, parece, ele teria dito que a vice-presidente, a Cristina... Que foi presidente, né? Foi presidente, né? Ela, antes do cardeal Bergoglio ser feito o Papa, ela, Cristina Kirchner, estaria se movendo para, de qualquer forma, investigar a participação política do cardeal Bergoglio naqueles anos da ditadura militar. Os anos de chumbo, né? Os anos de chumbo. Uhum. Eu não sei se é verdade, mas, de qualquer maneira, ele deve estar dando troco. É verdade. Não é? E eu tenho um amigo argentino, jornalista, ele é até um dos repórteres que cobrem a TV CNN espanhol. Uhum. Quando o Bergoglio foi feito Papa, ele falou, olha, o cardeal Bergoglio é muito polêmico. Há muita discussão sobre ele, sobre a atuação política dele aqui na Argentina. Há quem o ame e há quem não goste dele. Uhum. Então, eu não sei dizer por que ele não voltou, mas deve ter suas razões, né? É verdade, porque é como um argentino nascido e criado na Argentina, né, de uma família de italianos, né? É uma família de italianos. Aliás, você chega na Argentina e você vê muito a Itália, muito presente, como aqui no Brasil, né? Mas na Argentina, muito mais, a Itália está presente, né? Como a Espanha está muito presente na Argentina, né? E os italianos também, né? Tanto que eu acho que a igreja escolher um Papa argentino ficou muito próximo da escolha de um italiano, né? Porque os argentinos são, a maioria deles, ou grande parte, e sobretudo da elite argentina, veio, né, da migração da Itália, da Espanha, né? Porque o perfil clássico do homem na igreja, quem que era? Era o hóspede, um cara branco, não é isso mesmo? De família tradicional, com grande êxito universitário, na escola, no estudo da teologia, nos seminários, né? E que soubesse falar, pelo menos, italiano. Não é? Então, tá aí, o Francisco preenchia tudo isso aí, né? Agora, o Francisco está fazendo hoje tudo o contrário. Ele está com 86 anos, vai fazer 87 em dia 16 de dezembro deste ano, ele é de 36, e ele está atuando como um Papa revolucionário, viu? Progressista. Ele acaba de convidar para o sínodo, que é uma reunião
de bispos, arcebispos, cardeais, leigos. Esse sínodo lá em Roma, ele acaba de convidar um jesuíta que criou um site para católicos LGBTQIA, aquelas siglas, tá entendendo? E além de chamar duas mulheres, parece que são duas mulheres negras. Então, quer dizer, ele está abrindo, ele realmente ele está trabalhando. A revolução que o Papa Francisco tem feito, a revolução no bom sentido, né, é a mesma que João XXIII fez quando fez aquele concílio que deu uma modificação muito grande na igreja. Nós deixamos de assistir missa em latim no Brasil para assistir missa em português. O Papa, e é engraçado, também era um Papa idoso, né? João XXIII foi escolhido assim como quase um Papa para durar pouco, de transição. E ele convocou o Concílio Vaticano II com a seguinte alegação: é preciso abrir as janelas da igreja para soprar o vento, a poeira que se acomodou sobre a igreja. Então, eu acho que esse Papa, ele também está renovando, revolucionando, com um detalhe especial. A característica dele, além de opção pelas periferias, é a opção pelo acolhimento. E um dos membros dessa nova leva de cardeais é, por exemplo, um padre de 93 anos, ele não vai poder votar, é um padre lá do Vaticano, lá da Argentina, de Buenos Aires, o padre Dri, é um capuchinho, que ele contava que toda vez que ele chegava perto do crucifixo, ele falasse: me perdoe, Jesus, por eu perdoar tanto gente no confessionário, mas eu aprendi com você. Então, esse Papa, ele nomeia gente assim, gente que acolhe. Aliás, uma coisa interessante, historicamente, né, para quem foi ver os evangelhos, a vida de Jesus, né, Jesus esteve ao lado dos oprimidos, dos mais pobres, não é verdade? Né? Pois é. E o novo prefeito, presidente, que chama, né, prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, antigo Santo Ofício, que era o carrasco, né, dos cristãos na igreja e que, de certa forma, teve alguma participação histórica na Inquisição. Pois é, o novo é um argentino, você está entendendo? Que acabou de escrever um livro sobre o beijo, a importância do beijo entre os casais. E ele vai para a Congregação da Doutrina da Fé com a missão de abrir, acolher e não condenar. Eu acho bom a gente anotar bem, tomar o nome dele. Parece que o nome dele é Vitor, né? Esse novo cardeal. Dificilmente vai ser feito o Papa, dois argentinos também. É claro, não vai ser, né? Você aguenta? Não vai ser, não vai ser, né? Pois é, mas é um sinal importante, não é isso mesmo? É verdade. E de que a igreja realmente quer abrir. Eu acho isso sensacional, né? Em vez de excluir, quer unir. Isso é importante, né? É um Papa com espírito mineiro, você não acha, não? É verdade, né? É verdade. Aliás, tem que aprender com os políticos brasileiros, né? Porque nenhum governo anda se não fizer uma grande coligação, né? Sem coligação não funciona. Não funciona, né? Briga. E sem um congresso. É. Né? Agora, você vê, o Papa Francisco fez um congresso dele, uma bancada com 72% dos cardeais nomeados por ele. 72%. Agora, quer dizer, os vaticanistas dizem que ele está tentando fazer um conclave para a eleição do seu sucessor, a sua imagem e semelhança. Mas tem gente que diz o seguinte: bom, quando o Papa Ratzinger, né, Bento XVI, renunciou, a grande maioria ali tinha sido feita por ele, Ratzinger, e por João Paulo II. Saiu um argentino. Saiu um argentino, é verdade. Então, pode ter surpresa geral. E olha aqui, um dos cardeais antigos, até nomeado pelo Papa Francisco, ele chama cardeal Bétio.
ele foi afastado da direção de órgãos da igreja por problema de corrupção financeira. Mas ele vai poder entrar no conclave. E todo mundo que entra no conclave é papável. É verdade. Todos ali são candidatos. Todos. E quanto mais aqueles que entram com pinta de papa, quanto mais você entrar com pinta de papa, maior é a sua chance de sair cardeal. Cardeal. Continua cardeal. Continua cardeal. Aliás, falaram muito isso aqui do arcebispo de São Paulo, que ele era uma figura que era muito querida, que podia ter sido e tal, e etc. Mas não chegou a ser, né? Aí veio um lá da esquina do mundo, lá no final do mundo, lá, né? Lá quase perto do Ártico, né? Pois é. Da Antártica, digo. É verdade. Então, não há essa questão de nós temos um Papa da Ásia ou um Papa negro. Um dos nomes que foi falado é o cardeal, né, americano de Washington, né, que poderia ser, ele é negro, né, poderia ser uma opção, mas já está com quase 80 anos. Eu acho que dificilmente eles vão botar mais um Papa idoso, viu? Para mim, nós teremos um Papa jovem, tipo João Paulo II. João Paulo II foi Papa com 50 e poucos anos, isso mesmo? 56 anos, 57 anos, né? Então, né? Então, tinha uma vitalidade fantástica, né? E a igreja precisa realmente de gente... Eu lembro quando eu acompanhei o Papa João Paulo II no Brasil pela primeira vez, que a igreja brasileira teve vamos dizer assim, para a igreja brasileira foi fantástica a presença do Papa aqui, né? Que foi quase todo o Brasil, né? Reuniu multidões, ficou encantado com Minas Gerais, né? Onde o povo o aplaudiu e cantou e ele ficou encantado com Minas Gerais. E ele era um Papa que ele tinha uma vitalidade muito grande. E eu fico me lembrando que ele saiu do Rio Grande do Sul, muito frio, Paraná muito frio. De lá ele chegou em Salvador, abre a porta do avião, aquele calor, aquela coisa assim, que país interessante, né? Ali tá frio, aqui tá calorão, né? Era um Papa showman, um globetrotter da fé, né? Ele percorreu o mundo inteiro. Né? Pois é. Ô Vital, foi um papo muito bom com você para a gente falar um pouco dessa política da igreja, né? Como se escolhe um Papa, esse colégio de cardeais, né? E você que tem estudado sempre isso aqui, foi uma alegria recebê-lo aqui. Agora, dessa vez, para não falar de política nem de literatura, vamos falar de literatura da igreja. É verdade. Prazer foi meu. Tá? Foi uma alegria muito grande recebê-lo aqui. Eu soube que você esteve em Barão de Cocais, Barão sempre lá, né? Maravilhosamente bem, né? Barão está cada dia melhor. Isso aí. E muito frio. E muito frio. É isso aí. Um abraço para vocês. Amanhã tem mais.